a criação de um projeto desde o zero, com arquitetura de microserviços, dentro de um ambiente AWS, e aí a gente vai usar SQS, a gente vai usar vários recursos da AWS. Então, para isso, antes de nada, antes de partir para o desenho, eu ainda preciso organizar o meu projeto. Projeto sem organização não funciona. Então, o que eu vou fazer? Eu vim aqui no meu GitHub, clico em projetos, New Project, e vou criar aqui um quadrozinho para mim, Kanban. Kanban já vai me atender. Ok, primeira coisa que eu vou fazer é adicionar uns itens no meu backlog. Qual o primeiro item que eu vou adicionar? Eu gosto de dividir, então vou colocar aqui Arc, de arquitetura, né? Arc. Mapa, aliás, é que eu comecei a escrever em inglês, vai tudo em inglês. Mapa de contexto. Para ajudar na acessibilidade, eu vou escrever em inglês, mas vou traduzir para português também. Aqui a tarefa. Qual que é o tipo dessa tarefa? É uma tarefa de documentação, tá? Então vou criar aqui, beleza. Qual que é a próxima tarefa que eu vou criar? Solution design. Desenho de solução. Esse desenho de solução vai ser um desenho fatorial que vai ter lá os componentes que a gente precisa criar. E já aqui no Drywall, de forma bem simplificada, criei aqui nosso mapa de contexto, ou pelo menos a versão inicial dele, tá? De forma bem simplificada mesmo, tá? A gente vai terminar de criar ele juntos, mas eu vou explicar o que eu já criei até aqui. O nome, a proposta desse mapa de contexto, que é definir limites de contexto de uma renegociação do pagamento, contratação de recebimento, validação, baixa de valores e emissão de comprovante. Minha entrada de comunicação, Unbound Communication, vai ser o quê? A página de renegociação lá do nosso portal, tá? A partir dessa página, o pessoal vai comandar algo na nossa API que vai iniciar o fluxo do processo. Beleza. Na nossa linguagem Umbrico, eu defini o que é o nosso domínio e o que ele significa para a gente. Nosso domínio é um pagamento de renegociação, payment renegotiation, e eu defini o que ele significa para a gente. A gente tem que saber o que significa o nosso domínio para a gente. O que é o nosso domínio? Para a gente estabeleceu que é o processo de pagamento de uma dívida cuja data do vencimento já passou 180 dias. Para outra empresa pode ser 10 dias. Beleza, defini aqui a grosso modo os campos e as relações, tá? O que eu tenho do outro lado? A minha saída, tá? Pensando no fluxo do meu sistema, eu recebo via uma API e depois eu mando o comprovante via e-mail, certo? Então, eu estou falando aqui que eu tenho um comando de saída, tá? Eu estou simplificando isso aqui. Bom, quais são os preceitos que eu coloquei aqui embaixo, tá? Que os clientes podem pagar renegociações de dívidas, ou seja, eles não podem pagar. Outra coisa, lembrando que renegociação de dívida para a gente é o processo de pagamento que é algo que já venceu 180 dias. Segundo o preceito aqui, a emissão do comprovante deve ser feita imediatamente após a validação do pagamento. Percebam, após a validação do pagamento. Então, na hora de desenvolver, eu tenho que tomar cuidado para mim, ao receber o request, já não disparar de cara as chamadas para emissão do comprovante. Eu tenho que disparar isso de maneira assíncrona depois que eu receber aí a minha validação do pagamento, tá? Confirmação do pagamento. Quais são as métricas importantes para o meu negócio aqui que foram definidas nessa reunião? Lembrando que essa reunião era para ser feita com mais pessoas. Mas como só tem eu, vamos lá. Taxa de sucesso de validação de pagamentos, tá? Porque se tiver com um percentual de erro acima de 1%, já tem que emitir algum alerta ou coisa assim. Quantidade de comprovantes enviados vezes pagamento validado. Se tiver diferença, isso aqui é importante para o meu negócio, provavelmente eu vou querer emitir um alerta. E tempo de resposta da API. Por exemplo, se eu tiver num feirão de renegociação, essa API não pode demorar, né? Questões abertas. Tem muitas, mas eu coloquei aqui só duas, tá? Lembrando que é só um desenho mais simples, um mapeamento de contexto mais simples. A gente deveria se aprofundar mais. Mas eu coloquei aqui que a gente ainda tem que refinar campos e fazer os refinamentos de compliance, né? Porque a estratégia aqui do nosso negócio compliance também, porque a gente tem que atender a LGPD, a gente tem que atender as normas financeiras também. Tá o repo aqui, e aqui já está ele aqui, tá? Então tá aqui, ó, tá em PNG. Agora que a gente já deu um done no nosso mapa de contexto, eu vou partir para o desenho de solução. Lembrando que antes do projeto chegar na gente, teve a etapa de discovery, que as pessoas chaves conversaram, tanto de negócio, quanto de arquitetura, quanto de liderança, e descobriu alguns pontos importantes do projeto, e alguns desses pontos já estão no nosso mapa de contexto, né? Lembrando que esse mapa de contexto foi simplificado bastante por causa do nosso tempo. Mas vamos lá para a gente continuar aqui nossa missão, que é mais repassar o conhecimento. Um dos pontos importantes é que a emissão do comprovante deve ser feita após a validação do pagamento. Então aqui a gente tem que entender a lógica humana um pouquinho também, tá? Eu vou chegar lá o porquê que a gente tem que entender a lógica humana.
E o que ele falou também pra gente? O tempo de resposta da API é uma métrica importante. Então, isso não está como premissa, mas ele colocou na métrica. Então, vai um pouquinho da lógica humana também. O tempo de resposta da API também é importante para o negócio. O que quer dizer isso? O cara está pagando uma renegociação, uma dívida. Se ele ficar esperando muito lá na ponta, ele vai embora. Então, por isso, eu vou usar aqui um conceito que chama fast despachar rápido. Como é que eu vou fazer isso? Tem várias formas de fazer, mas eu optei por uma estratégia aqui, tá? Eu podia usar um pooling, um long pooling, eu vou usar uma estratégia aqui que vocês vão ver como é. Pode ser que tem gente que faça melhor, tem ideias melhores, se tiver pode colocar aí no comentário. Bom, vamos começar aqui. Eu não fiz o desenho de solução inteiro ainda, tá? A gente vai finalizar ele aqui, mas eu fiz boa parte dele para o vídeo não ficar maçante, tá? Porque querendo ou não, isso não é só desenhozinho, a gente tem que pensar, né? Vamos lá. Começa a rota do cliente, a experiência do cliente, lá com o front-end, que em teoria não é a gente que está mexendo aqui, tá? Mas começa lá, naquela página de renegociação. A página de renegociação, ela vai se comunicar com o BFF dela. O que é BFF? Para quem não sabe, é um back-end simples feito só para atender o front-end, tá? Ela é responsável ali por fazer conversões, deixar a vida mais fácil ali para o nosso front-end, dentre outras coisas. Ok? Então, quando o cliente enviar esse request aí, nossa página vai acionar o BFF e nosso BFF vai mandar lá o request para uma API Gateway da Amazon e vai cair no load balancer, que aí vai cair na nossa primeira peça, que é uma REST API ali do nosso back-end, beleza? Aqui eu coloquei ela como REST API, mas eu poderia não usar o REST, tá? Mas isso é um assunto para depois. Vamos continuar aqui nesse modelo. Ok. Essa API, eu escolhi escrever ela usando o framework Quarkus. Está recebendo esse request, vai fazer uma primeira validação básica, nenhuma validação de negócio, mas a ideia dela é tirar o máximo de lixo possível para o nosso core não ter que tratar lixo. Beleza, depois que eu fiz o tratamento inicial, a gente joga aqui para um tópico SNS. Ok? Por que para um tópico SNS? Para eu ter a possibilidade de ter mais filas SQS plugadas nela. Por enquanto vai ter só do meu core. Mas se porventura alguma outra aplicação, um microserviço meu tiver que ler isso aqui, eu só plugo um SQS nesse tópico e boa. Beleza. Então vai cair a requisição lá no nosso core. Nosso core tem um banco de dados SQL, SQL, né? Para garantir melhor aí a consistência das informações. E segundo o nosso mapa de contexto lá, qual que é uma das premissas aqui do nosso sistema? É fazer a validação do pagamento primeiro. Então, para isso, não sou eu que faço a validação do pagamento. Eu estou aqui no meu contexto. Qual que é o meu contexto? Eu recebo pagamentos de renegociação, mas eu não faço esse processamento, a aprovação. É um outro sistema. Só que esse outro sistema tem uma API que me responde síncrona. Então, eu vou comunicar aqui com ela, tá? Então, aqui é uma comunicação síncrona, tá? E, beleza. Depois que eu comuniquei com ela e recebi a resposta ok, o que eu vou fazer? Aí eu vou despachar a mensagem para frente para outro tópico. Mas enquanto isso, vamos voltar aqui, lá no início do fluxo. Quando minha primeira API REST ali do meu backend já validou com sucesso, ela respondeu para o BFF que está ok, só que ela não respondeu um 200, ela respondeu um 202, que é como eu disse, assim, o BFF. Tá ok, mas eu estou processando aqui, aguenta aí, beleza? Por que não responder 200 de uma vez? Lembra que é importante lá para o nosso negócio que o pagamento seja validado primeiro? E aí que eu falei que a gente tem que entender um pouco de lógica humana. O que ele falou aqui é que a emissão do comprovante deve ser feita após a validação do pagamento. Como não sou eu que emito o comprovante, é um serviço aqui na frente, eu poderia falar assim, beleza, eu validei aqui, vou responder, entro ali, pronto, acabou e segue o baile. O problema não é meu. Só que aí entra um pouco da lógica humana. Se o cara falou que a emissão do comprovante deve ser feita após a validação do pagamento, o cliente também não pode receber um ok na tela antes disso. Então, eu respondo 202 para o meu front-end. Lembrando que eu tenho um outro problema, que o cliente não pode ficar esperando muito tempo, tá? Por isso é importante pensar nas coisas que você vai fazer um desenho de solução antes, repensar ele 300 vezes se for necessário. Mas beleza. Então, partindo dessas duas premissas, o cara não pode ficar esperando lá, só que eu tenho que validar o pagamento. Primeiro eu vou responder no 202, aí o meu front-end pode falar lá pro cara, beleza, tá ok, tô processando. Mas só que enquanto isso eu tô processando. E ele tá falando lá pro cara, aguarde. E aí, depois que eu fiz esse processo aqui, o que eu vou fazer?
eu vou disparar mensagens nesse tópico aqui, que é o core topic. E eu vou ter plugada nela as peças responsáveis por baixa, quer dizer, eu vou ter plugada as filas responsáveis por baixa, a fila responsável por nota fiscal e a fila responsável por comprovante. Beleza? Ok. Agora, vamos começar aqui pela baixa. A fila de baixa, quem vai ler ela para mim vai ser um SS, que vai ter um quarkus dentro dele, lendo essa fila, fazendo o que ela tiver que fazer para o processo de baixa funcionar e depois notificando um tópico que chama Notify Topic. Mesma coisa a peça de nota fiscal. A diferença é que a peça de nota fiscal ela tem a lógica própria dela e eu vou usar Django aqui. E mesma coisa na peça de comprovante. A diferença é que ela tem a lógica própria dela e ela usa Go, tá? Por que dividir em 3 peças e não fazer em uma só? Vários motivos. Cada uma vai ter sua própria estabilidade, autoscaling, também performance, enfim. Temos vários motivos para isso, mas no final que elas terminarem o processo delas, elas vão postar nesse tópico de notificação aqui. E depois desse tópico de notificação, o que acontece? Uma aplicação que é chamada, uma fila chamada email queue, lê desse tópico e uma peça manda um e-mail para o cliente. Beleza, o cliente recebeu lá para o e-mail a notificação que o processo dele deu certo. Só que lembra que é importante para que o cliente não fique esperando muito tempo. E eu não posso garantir aqui que a nota fiscal abaixa e o comprovante eles vão ser enviados de forma rápida. Eu não sei quanto tempo que isso aqui pode demorar. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu tenho um webhook aqui, por isso que eu respondi um 202 lá para o nosso amigo. Eu não respondi um 200. Então, o que eu vou fazer aqui? Lembra que o core, antes de postar nessa fila aqui, já validou o pagamento lá com nossa parte de aprovação financeira? Eu vou pegar essa fila aqui, que é do webhook, e vou plugar ela aqui no meu core. Pronto. Agora o que vai acontecer aqui? Assim que eu validar minha API minha API inicial lá, validar os dados que o front-end me mandou, eu vou responder 202, ele já vai dar para o cliente, ok, tá tudo tranquilo, estamos processando aqui. E assim que eu bater nessa API de aprovação do pagamento e ela me devolver a resposta com sucesso, eu já vou mandar lá via webhook para o meu front-end a resposta 200, que é a resposta do processamento completo. Por isso que a gente tem aqui esse endpoint público, que é o endpoint do BFF para o webhook. Enquanto isso, pode ser lá que a nota fiscal ainda está sendo gerada, que o comprovante está sendo gerado, só que o cliente já foi despachado, ele já deu tudo certo para ele e ele está de boa na lagoa. E eu atendi aqui a minha requisição de negócio, que lembra que eu falei, tem que entender um pouquinho da lógica humana. A emissão do comprovante só pode ser validado, só pode ser feita após a validação do pagamento. Então, obviamente, também só pode aparecer sucesso para o cliente, sucesso por completo, após a validação do pagamento. Finalizando aqui, foi a parte 1 do nosso hands-on aí. A gente espera ter terminado aqui a parte de arquitetura, tá? E a gente viu que um sistema não começa do código, tá? Ele começa lá atrás no discovery, aí tem mapa de contexto, tem desenho de solução e tem várias outras coisas aí no meio, né? Como a gente não pode ser muito maçante com o vídeo e tal, a gente vai fazer só isso, o contexto, o desenho de solução, e no próximo hands-on a gente vai começar a codar, beleza? Falou pra vocês!